Então, vamos falar sobre como funciona o Conselho de Direitos? Vamos entender como é que se dá esse funcionamento? Nossa aula agora é especificamente sobre isso, né? Muita gente chega pra gente e diz, mas como é que deve funcionar o Conselho de Direito? Né? Como é o passo a passo disso? Como é que deve funcionar? Então, primeira coisa, esse conselho, ele é um órgão que ele está incorporado à administração pública. E, primeiro, para ele ser criado, precisa ter força de lei, né? Tirado isso, que isso aí acho que todo mundo tá cabeludo de saber, a gente tá mudando tudo aqui, não tem esse negócio de careca, é cabeludo de saber, né, tirando isso. Então a gente vai entender que cada conselheiro precisa ter seu regimento próprio, dizendo como é que deve funcionar, mas existe aí, dentro desse regimento, existe uma questão que é linear, digamos assim, digamos, não, todo mundo tem que ter o mesmo formato? Não tem que ter o mesmo formato, mas tem que ter minimamente, digamos assim, um direcionamento, né, para que isso aconteça. Então, por exemplo, esse regimento interno, ele deve dizer como é que vão ser essas assembleias gerais, né? Como é que elas vão funcionar, como é que vai se dar a sua convocação, né? Se vai levar 24 horas, 48, 72 horas, a cada 15 dias. Então, isso aí, ele vai, dentro desse regimento tem que dizer como é que isso vai se dar, né? Como é que vão ser essas assembleias gerais? Elas serão na primeira terça-feira de cada mês, por exemplo, no Conselho Estadual daqui do estado do Ceará, nossas reuniões acontecem na terceira quarta-feira, né? Sempre à tarde, a partir das 14 horas. Então, Por que isso é importante, Mônica? Porque o conselheiro e conselheira de direito, ele não vai viver em função exclusiva do funcionamento do conselho. Ele tem, evidentemente, seu trabalho, tem toda sua vida acontecendo. Mas, para que ele faça essa dedicação, e precisa, nesse caso da política da criança e do adolescente, precisa ser uma dedicação prioritária, porque a lei nos obriga que a pauta da criança e do adolescente é prioritária, eu preciso ter isso muito bem organizado, para que eu bloqueie minha agenda, já saiba que pelo menos 2 vezes no mês, eu já sei, eu como conselheira estadual, por exemplo, eu sei que 2 vezes no mês, pelo menos, eu vou ter que me dedicar, né, à pauta do Conselho de Direito. Então, eu já sei que pelo menos 2 tardes do meu mês já é exclusividade do Conselho de Direito para que eu possa estar direcionando as pautas que chegam para nós, né? As assembleias extraordinárias, porque às vezes acontece de ter uma pauta emergencial e a gente precisar fazer uma convocação. Então esse regimento também tem que falar isso. Tem que dizer como é que vai ser feito, quem é que pode provocar o conselho para existir essa pauta extraordinária, todo e qualquer membro, a sociedade civil ela pode solicitar pauta extraordinária, e como é que deve ser, que situações é que vão gerar essa pauta extraordinária, qual o tempo de convocação, como é que vai estar o funcionamento disso. Então, esse regimento também já tem que vir desenhando isso, né? No Conselho Estadual, por exemplo, já tem, eu não lembro mais nem quantas vezes a gente precisou fazer pauta extraordinária, né? Às vezes, assim, uma reunião que não dava conta da pauta toda, era uma pauta extensa, e o debate era profundo, se demorava mais do que o que estava sendo esperado, se delongava pela qualidade que a reunião precisa ter, né? Ninguém vai aprovar qualquer tema sem antes ter um amplo debate que está respaldado pela Constituição, isso é democracia, né? E aí acontecia de extrapolar o tempo, então precisa chamar uma reunião extraordinária. Esse é um dos motivos, por exemplo, que eu estou trazendo aqui, né? Quais são as situações? Essa é uma das situações, né? A outra coisa, esse regimento vai falar dessa mesa diretora. E aí eu queria trazer aqui para vocês a importância dessa mesa diretora, mas de compreender para que serve. Porque às vezes eu chego em alguns municípios e o pessoal diz assim, eu vou perguntar para o presidente. Eu vou saber se o presidente concorda. Eu vou saber se... Será que o presidente está sabendo, né? Tudo coloca na mão do presidente. E aqui, vocês já viram na aula passada que a Constituição Federal, o Estatuto da Criança e do Adolescente, as resoluções do CONANDA, que tem força de lei, nenhuma delas, né, fala sobre poder de Minerva de presidente e conselho. Então, não existe esse poder de Minerva. Esse presidente, ele é meramente para representar um coletivo. Porque, por exemplo, aqui, eu já fui presidente aqui do Conselho Estadual do Ceará por 2 mandatos. Nenhum deles eu pude tomar nenhuma decisão, fazer nenhuma deliberação dentro do conselho que fosse isolada. Eu preciso ter o conjunto do meu colegiado. Se eu, por exemplo, precisar tomar uma medida, digamos que seja emergencial, e por algum motivo eu não fechei um quórum, eu vou tomar uma decisão que é chamada ad referendo, depois eu tenho que submeter esse ad referendo, ou seja, eu estou fazendo sozinha, tomando a decisão só, mas eu preciso submeter o colegiado.
Se chegar no colegiado e o colegiado disser, nós não concordamos, não valeu de nada aquela decisão que eu tomei. Ela não, se eu tiver feito uma resolução ou emitido um ofício, eu tenho que desdizer o que foi feito, porque não vale. Por que isso? Porque não tem lugar nenhum das leis, das normativas, dizendo que as ações, as decisões do conselho, elas sejam isoladas. Elas só podem ser tomadas por um colegiado. Então, a mesa diretora, ela vai ser uma mesa, digamos assim, de realmente representatividade. Porque, por exemplo, se você vai para um determinado evento, que é importante que o conselho se faça presente, você não vai poder levar, por exemplo, aqui são 22 membros do conselho. Talvez não vai ter condição de 22 membros para uma mesa de um único órgão, não vai dar para levar. Então, vai tu representando nós todos? Então, é assim que funciona, né? Mas mais do que isso não serve, não vai para outro lugar, né? O vice, que nesse caso é importante, o presidente e o vice, por quê? Porque existe aí a cada 2 anos, a cada mandato, né, que normalmente são 2 anos, existe aí uma circulação desse cargo, né? Então, num mandato é presidido por um órgão governamental e no outro mandato é presidido por um órgão da sociedade civil. E é importante que isso aconteça porque isso oxigena, né? Ao mesmo tempo, não fica o poder concentrado, que de qualquer forma, aqui nós somos presidencialistas, falou que é presidente, o povo acha que tem poder, né? Não fica essa representação única e exclusivamente num órgão, tá certo? Então, esse vice-presidente, ora ele vai ser governamental, ora ele vai ser da sociedade civil, né? E tem também um cargo da secretaria, mas não é a secretaria executiva. Às vezes as pessoas confundem. Eu achava que aqui, nesse caso, presidente, vice-presidente, secretário, esse secretário era executivo. É completamente diferente. Todo conselho tem que ter uma secretaria executiva, que, como o próprio nome está dizendo, a secretaria executiva é o conselho de fato. As decisões que são tomadas pelo colegiado, elas serão executadas, por isso que diz secretaria executiva, por essa secretaria. Então, o que tem de decisão que foi tomada, por exemplo, ofício para encaminhar não sei para onde, convocação dos demais conselhos, convocação de secretarias, tudo que precisa ser feito em termos operacionais, vão ser desenvolvidos pela secretaria executiva. Essa secretaria aqui da mesa diretora é a secretaria que vai acompanhar os trabalhos, que vai, por exemplo, olhar junto com a Secretaria Executiva a questão da construção da ata e de vários outros documentos, resoluções, não sei o quê, vai ficar responsável e estar olhando para isso, né? Que não vai ser isolado, claro, mas ele que é a pessoa que a gente vai confiar que vai estar olhando mais de perto esses documentos, tá certo? E aí, como é que se dá essa escolha, Mônica? Assim, a pessoa diz, eu quero ir, acabou-se? Não, o coletivo, esses membros, né, que compõem o colegiado, vão apontar quem são essas pessoas, né? Inclusive, no caso dos presidentes, né, das presidentas, acontece aqui no estado do Ceará um movimento interessante. Quando a representação, por exemplo, da presidência vai ser feita por um órgão governamental, as próprias setoriais do governo se reúnem e decidem entre si quem vai ser, apontam, ou seja, dizem quem eles estão indicando para tomar esse assento. E isso é validado pelo colegiado todo. Né? Então, não fica... A mesma coisa se dá com a sociedade civil quando ela vai assumir. A sociedade civil indica, a gente dessa vez quer que fulano de tal, do órgão X, assuma a presidência representando aqui os membros da sociedade civil, né? E esse nome é validado pelo colegiado todo, tá certo? Então, Mônica, quer dizer que não é o prefeito não que vai indicar o presidente? Não, não é o prefeito. O prefeito não interfere em absolutamente nada aqui, né? Outra coisa importante é a organização da pauta. Por que isso é importante para falar sobre isso? Porque, gente, vocês sabem que a pauta, ela não vem de surpresa, ela é construída, tá certo? Ela é construída pela sociedade, ela é construída pelos eventos que têm ocorrido. Por exemplo, aqui recentemente no estado do Ceará, a gente teve aí um debate muito importante sobre a questão das mídias socioeducativas, sobre a questão do SINASE, a implementação do SINASE e tal. Isso chegou lá no conselho, os órgãos levaram para lá, algumas organizações levaram e tal. Isso virou pauta, certo? Então, essa é uma pauta que é construída, tá? Tanto pela sociedade civil, como pelos órgãos que estão fazendo o desenho dessa política, que podem apontar, podem direcionar o que quer tratar. E aí tem uma coisa importante,
vai virar pauta, mas essa pauta, os itens dessa pauta já podem ter sido trabalhados pelas comissões, né, que é uma coisa importante que os conselhos precisam ter. Os conselhos precisam ter comissões permanentes, que são aquelas comissões que vão estar encarregadas de estudar, de fazer um aprofundamento, né, digamos assim, qualificar o estudo sobre determinadas matérias que chegam para o Conselho de Direitos, tá? Por exemplo, o Conselho Estadual, ele funciona com 4 comissões permanentes, né? A Comissão de Políticas, que essa vai ficar olhando todos os planos, se preocupando com tudo que acontece de ação, projetos inovadores, sei lá, todas as implementações que têm acontecido intersetoriais, ele vai ficar preocupado com isso. Aí tem uma comissão de garantia de direito, essa comissão, ela é direcionada toda aquela temática que diz respeito a violações dos direitos de crianças e adolescentes, que esteja ligada à questão do conselho tutelar, então essa comissão fica olhando para isso. Uma comissão de orçamento e fundo, essa exclusivamente vai estar cuidando do orçamento criança dentro do arcabouço do grande orçamento público do Estado e vai também ficar dando conta do que está sendo direcionado com o recurso do Fundo Estadual dos Direitos da Criança e Adolescente. E uma comissão de comunicação, essa vai dar conta dentro das redes sociais, vai dar legitimidade, vai apontar para a sociedade, publicizar as ações que estão acontecendo. Por quê? Porque embora o conselho seja um órgão composto por organizações, como a gente viu agora, mas acontece que a sociedade ela pode e deve participar do conselho. Então ela tem direito à voz lá dentro. Algumas pessoas me perguntam, Mônica, me diz uma coisa, lá no meu município, quantas pessoas podem assistir a reunião do conselho? Quantas couberem na sala? Né? Inclusive o Conanda agora tem feito uma coisa muito bacana que a gente já pode começar a copiar. Né? Ele tem dado ciência à população do que está acontecendo lá dentro do debate do Conselho Nacional a partir das mídias. Né? Ele tem levado as reuniões ao vivo para o YouTube, para, não sei, outras ferramentas que têm sido utilizadas aí pelo Conanda, que vocês devem estar acompanhando, né? Isso é super positivo. Por quê? Porque o Conselho não é uma caixinha fechada, né? Ele precisa ser acessível à população. E vejam só o debate que a gente acabou de fazer aqui sobre a importância dos adolescentes participarem. Ninguém é melhor do que os adolescentes para estarem acompanhando as pautas que dizem respeito à sua própria política, né? Pronto, dito isso, é claro e evidente que nós vamos ter pautas completamente diferenciadas entre as instâncias. O Conselho Nacional, evidentemente, tem uma pauta completamente diferenciada do Conselho Estadual, e dentre os conselhos, quem vai ter com certeza um conjunto de pauta muito maior vão ser os conselhos municipais. Por quê? Porque onde de fato está acontecendo a política, onde a criança vive, onde ela mora. Então lá, eu acho que, eu nunca fui conselheira municipal, ainda vou experimentar, mas deve ter pauta assim a bambão, porque realmente é diferente, por exemplo, no Conselho Municipal, uma pauta que deve ser recorrente é o funcionamento dos órgãos, porque o Conselho ele é obrigado, né, por força de lei, o Conselho Municipal, ele precisa ter o registro de todas as organizações que atuam com a política de criança e adolescente. Já pensou? Aqui, por exemplo, na capital, com um sem número de organizações que estão cadastradas no Conselho de Fortaleza e que precisam ser acompanhadas por esse Conselho e que precisa virar a pauta do Conselho, né? Então, é muita coisa para dar conta. Também vamos falar um pouco do quórum mínimo, que precisa ter dentro dessa estrutura de funcionamento, não tem uma legitimidade nas decisões se não tiver um quórum mínimo. Então, esse regimento ele vai dizer que quórum é esse. É um quórum simples, composto por 50% mais um, ou seja, eu tenho, evidentemente que eu preciso ter, digamos, um conjunto de 20 pessoas que estão ali compondo, que não são, aqui a gente já viu que não são pessoas, são representações de organizações. Essas 20 representações, chegaram 7, 10 pessoas, isso não é quórum, né? Não tem legitimidade numa reunião dessa. Então, o que vai ser de fato considerado aqui? De 20, eu preciso ter 11 para poder funcionar. 50% mais um, onde tem uma legitimidade, onde tem um respaldo normativo para que possa acontecer e realmente dar uma qualidade mínima, mas aqui eu estou falando de mínimo, na tomada das decisões. O certo mesmo é a gente ter a totalidade do conselho. Né? E se a gente começa a ter repetidas faltas, começa a ter, por exemplo, uma determinada organização que nunca chega, que nunca participa de nenhuma reunião, a gente já
tem que começar a se queixar aí com o Ministério Público, né? Porque essa organização, ela disse que ia fazer parte do colegiado, colocou seu assento, foi nomeada pelo poder público, então foi indicada pela sociedade civil, escolhida por essa sociedade civil num fórum específico, e depois ela não participou dessas reuniões, ou seja, ela não conseguiu dar conta do compromisso que ela se prontificou, né? Então, isso aqui é importante. E não deixar, gente, esse buraco, porque às vezes a gente chega nos interiores, visitando os municípios, e o pessoal diz, o conselho daqui não funciona não. Ele só funciona quando tem o processo de escolha do conselho tutelar. Quando tem, de repente chama um, chama outro, e corre todo mundo e faz. Mas tirando isso, não acontece. Então, isso não deve acontecer, né? E a sociedade civil ela precisa despertar para isso. Porque, gente, é o conselho da criança e do adolescente da sua cidade. Vamos fazer observância a isso. Quem é que faz o controle social mesmo, de fato? Nós, sociedade, né? A gente é que zela, a gente é que cuida, né? Então, uma outra coisa que esse regimento deve trazer é como vai se dar o afastamento, a substituição desses conselheiros. Aqui, por exemplo, estou dando uma das razões de afastamento. Se o conselheiro nunca chega na reunião, está faltando desde que começou a vigência do colegiado, que falta, né? Então, tem que chamar esse conselheiro. Meu amigo, você vai ter condições de permanecer no colegiado? Não vai ter condições? Como é que vai ser? E dada essa falta, a pessoa não tem justificativa nenhuma, faz a substituição desse conselheiro, né? E aí, com bem um motivo plausível, não participa sem uma justificativa, né? Porque precisa, se precisa ter um afastamento, ele precisa ter a responsabilidade de comunicar por que ele está fazendo esse afastamento. Não é brincadeira isso aqui, né? Da pessoa ir lá e colocar seu nome e depois estar representando um determinado coletivo, abraçar a política da criança e adolescente e depois a pessoa não aparecer e deixar lá o conselho ao léu, né? A outra coisa que eu falei aqui brevemente é a importância das comissões, que eu já até dei aqui falei para vocês como é que acontece em nível estadual. Essas comissões, elas são obrigatórias, elas têm que existir. Às vezes a gente chega em determinados conselhos e pergunta, quantas comissões vocês têm aqui? Não tem comissão. Então, vocês façam essa observância, façam as modificações nos seus regimentos, arrumem a casa, porque precisa qualificar a pauta é qualificada dentro das comissões específicas, tá certo? Mônica, dentro dessa questão das comissões, eu só posso ter comissão permanente? Não, eu posso ter comissão temporária e especial e mista, né? Como é isso? Por exemplo, o processo de escolha do conselho tutelar, o conselho precisa constituir uma comissão temporária. Ela vai ter começo, meio e fim, ela vai começar no início do ano que vai acontecer o processo de escolha, né, até chegar na eleição desses membros, né, concluído isso, que vai ser mais ou menos em novembro, dezembro, vai estar terminando. Então, vai ser uma comissão que ela vai funcionar praticamente por um ano. Depois disso, ela não vai ter mais necessidade, porque terminou o processo de escolha, então ela é temporária, né? Tem outras comissões que elas são especiais, por exemplo, eu preciso criar uma comissão exclusiva porque eu vou ter que abrir um edital de chamamento público com recurso do Fundo dos Direitos da Criança. Eu tenho que abrir uma comissão exclusiva para isso, né? Eu vou ter que ter, olha, observe que essa comissão que eu estou falando, ela não é aquela comissão que é obrigatória pelo MIROSC, não, que tem que ser constituída pelas administrações públicas. Essa é uma comissão exclusiva do Conselho de Direito, tá certo? E essas que são mistas, eu tenho, por exemplo, aqui agora no estado do Ceará, nós estamos fazendo aí a revisão de 3 planos temáticos dos direitos da criança. A revisão do enfrentamento à violência sexual, da convivência familiar e comunitária e também do plano decenal, né, dos direitos humanos. Então, para que a gente possa revisar esses 3 planos, nós precisamos de 3 comissões específicas para dar conta do acompanhamento dessa revisão e atualização, né? E aí, dentro dessa comissão, a gente pode chamar especialistas, a gente pode chamar pessoas que têm expertise naqueles assuntos, naqueles temas específicos, né? Mais do que os membros do conselho, né? Convoca esses especialistas, convoca a universidade, então ela vira uma comissão mista, né, para ser fortalecida nesse debate, já que se trata de uma coisa bem específica também. Bem, espero que vocês tenham entendido aqui, né, essa questão da constituição das comissões, né?
Eu queria também trazer para a gente o formato das votações, que eu já falei aqui brevemente, né, que as votações das pautas deliberativas, elas não podem acontecer ad referendo, né, precisa ter um conjunto de pessoas que dê o quórum para poder realmente ter uma legitimidade nisso, mas esse regimento ele deve definir como é que devem ser essas votações. Normalmente, as votações elas são abertas. As pessoas dizem, eu voto sim porque não sei o que, não sei o que, afinal de contas, é um conselho democrático, as pessoas podem manifestar, né, a sua livre opinião, desde que esteja respaldado por força de lei. A gente tem que deixar isso bem claro, porque as pessoas ultimamente estão dizendo que livre expressão é garantia de direito de livre expressão, por exemplo, as pessoas terem determinadas atitudes que são racistas, etc. O pessoal, não, mas isso é liberdade de expressão, não é bem isso, né? Então, deixar isso bem claro. A outra coisa é a publicação das deliberações, das decisões. Não adianta nada ter um monte de reunião, decidir sobre uma determinada temática e no final isso não ser registrado em canto nenhum. Então, quando você termina a deliberação, né, ela gera uma resolução. E aí tem até um dos professores, que é da Escola de Conselho de Pernambuco, que ele fala, e eu acho muito bacana, né, quando ele explica que o que é essa resolução? É como se fosse uma certidão de nascimento, ou seja, está nascendo de uma forma legal, né, de uma forma legítima, né, um documento que vai dizer como é que deve versar aquela política da criança ou adolescente, daquela municipalidade ou daquele estado, né, ou da União. Então, essa resolução, ela precisa ser registrada. Aonde, Mônica? No Diário Oficial, né? Hoje a maioria dos municípios tem diário oficial. Não, mas o meu município só tem 5.000 habitantes, é bem pequenininho, não tem diário oficial registrado, não sei o quê. Aí então você vai registrar onde existir onde a população tem acesso, né? Então o importante é que ela chegue na população, que você publicize isso, que a população tenha conhecimento do que está sendo, quais são as decisões que estão sendo tomadas, né? Como é o nome disso? É transparência. Hoje é uma coisa, um princípio importantíssimo nas políticas públicas, é transparência. Nós precisamos dar a conhecer à sociedade todas as decisões que dizem respeito à sua própria existência e aqui, principalmente, às suas crianças e adolescentes. Uma coisa importante que eu não posso deixar de falar é que no caso do Conselho de Direitos, como se trata de um conselho deliberativo, que eu vou repetir de novo para ninguém esquecer, não é de natureza consultiva, ou seja, é deliberativo, então é tipo assim, como o pessoal dizia, os antigos diziam, manda quem pode, obedece quem tem juízo, ou seja, estou determinando, não estou pedindo, não estou indicando. Quando você aplica uma resolução, essa resolução ela tem efeito vinculante. O que significa isso? Que não pode deixar de ser cumprido. Foi assim que a gente criou, por exemplo, a lei do SINASE. O SINASE, que era uma política, né, desenhada, né, um documento, virou lei. Por quê? Porque uma conferência nacional, né, disse lá na sua resolução que deveria virar lei. Então, ela tem um efeito vinculante. Significa dizer que não é só estar escrito, precisa ser cumprido, tá certo? Por fim, falar da questão da forma de participação popular, que eu já falei aqui brevemente, já disse que as reuniões do conselho, elas precisam ser reuniões abertas, inclusive lá no conselho estadual, às vezes tem uma plenária, uma mini plenária, bem interessante, que, para vocês terem uma ideia, às vezes tem mais ouvintes, mais pessoas participantes sem serem conselheiras do que conselheiros, né? Já aconteceu isso. Por que isso é importante, dessa plenária, né? Porque já aconteceu, por exemplo, dentro do Conselho Estadual, de uma determinada temática que está sendo debatida e tem um impasse, né, pelo colegiado. E aí tinha uma pessoa na plenária que era um expert no assunto, que deu a opinião dela e que fez toda a diferença e a decisão foi tomada com base nessa fala. Então, daí vocês tirem da importância que é estar respaldando, oportunizando dentro das reuniões do Conselho essa participação popular. E que isso precisa ser incentivado, a voz precisa ser incentivada. Não é só a pessoa ir sentar e participar, não é ir sentar. Participar é ir e fazer parte do debate, fazer parte da temática que está sendo discutida, não é? Não é entrar e como o menino diz, entrou mudo e saiu calado. Não é isso. Participar, eu vou e eu não tenho direito a voto, mas eu tenho direito à voz. E essa voz pode fazer toda uma diferença na hora que vai tomar essa decisão. Então,
Por que estou falando isso? Porque esse cronograma das reuniões precisa ser amplamente divulgado entre os agentes do sistema de garantia, entre os adolescentes, todas as instâncias que atuam com política de garantia dos direitos da criança e do adolescente do município. Ok?